Vou falar duas coisas aqui, ó. Duas coisas aqui, ó. Favorável a vocês e contra vocês. Duas coisas. Que eu acho correto. O que eu acho incorreto? O que eu acho correto? É manter o tetagrama no Antigo Testamento. Ah, a tradução que a gente tínhamos lá é Jeová. Não. Então vamos deixar Jeová. É o que tinha nas primeiras traduções. O nome Jeová no Antigo Testamento, o tetagrama. Então, na minha visão, tinha que ter. Então isso é favorável. Vocês mantêm. Tá correto. Bíblia TEB, né? A Bíblia tradução brasileira, mantém também. Certinho. Bíblia de Jerusalém coloca Yahweh, que é o que eles acham. Vocês também, né? Vocês também, se você olhar ali no seu site, no site de vocês, a tradução mais próxima que vocês acham ser o correto é Yahweh. Depois você dá uma olhadinha lá. Mas como o Jeová era mais conhecido, né? Foi colocado o Jeová. O Jeová era mais conhecido no nosso português, então foi colocado isso aí. Então, para nós que somos estudantes, essas informações vocês provavelmente devem saber. Então, assim, agora, no Novo Testamento, eu tenho o nome. Felizmente, o que eu tenho de mais antigo do Novo Testamento, eu não tenho. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Na minha visão, qual que seria a melhor Bíblia de vocês? Na minha visão, seria a marrom, a de estudo. Na minha visão, para mim seria uma boa Bíblia, hein? A marrom, de estudo, só que no Novo Testamento, não tendo o nome do pai, entendeu? Aí, para mim, na minha visão, seria uma ótima Bíblia. Por quê? Manteve os textos espúrios, mas colocou em colchetes para o leitor ali olhar e ver, ó, isso aqui, ó, tá lá a informação embaixo. Pelo menos ele tá sabendo, ele não tá sendo leigo, né? Ele tá sabendo. Sim. Então, Entendi. seguiu a tradição do passado, lá, desde as primeiras traduções, seguiu a tradição, não que esteja correto, seguiu a tradição, manteve o texto, manteve o nome no Antigo Testamento, só que no Novo, aí como eu sigo essa linha que eu falo para vocês, aí sim é onde que eu acho que, não falo que errou, porque como nós não temos os originais, não falo que errou, mas eu acho que não deveria ter. Não, Entendeu? mas dentro assim, do Novo Jonas, Testamento, você pode provar o nome de Jeová. Você pega a palavra grega, aleluia. Não, você Você pega a vai palavra falar, grega, você vai me dar falando aleluia, assim, você vai me dar aquele texto que quando Jesus entra no templo, abre o rolo de Isaías, lê aquela passagem. Não, isso aí tá tudo correto. Só que, como eu não tenho ele tá material falando que- escrito, Material escrito. pode falar, meu querido. Ele está falando que não tem matéria escrita. Entendi a sua colocação, Jonas. Mas Entendeu? sabe por que a tradução do mundo leva em consideração? Eu vou falar para você o seguinte. Porque o texto, o nome de Jeová, vai aparecer lá. Não, Tudo isso que ó, você já sabe. Não, não, calma, eu deixa sei, só ó, terminar. tudo que você vai me Não, falar, sei, tudo, eu sei. todo esse argumento que você vai me falar, eu já sei. Não. Mas pode falar, não é pode isso, falar. Não, calma. Eu vou falar o que... Por que a tradução Vamos do ver se você mundo vai me falar uma colocar lá? novidade, hein? Oi? Vamos ver se você vai me falar uma novidade, porque Vou falar uma o novidade pra argumento de vocês eu conheço todos. Tá, beleza. Então, olha o que acontece. As testemunhas de Jeová colocam lá direitinho lá o nome Jeová. Existe evidência? Isso aí não vou nem falar para você. Existe evidência de que eles usaram o nome de Deus? Existe. Existe muita evidência. Existe evidência de que esse nome foi usado nos autógrafos pelos autores? Existe evidência? Sim, existe. Porque, por exemplo, antes de chegar ao que eu vou te falar, por exemplo, Jonas, se é base mesmo para colocar o nome de Deus no Novo Testamento, porque deveríamos ter uma cópia do Novo Testamento antiga, aí quem afirma isso deveria admitir o seguinte, olha, as cópias mais antigas da Septuaginta aparece no Antigo Testamento o nome Jeová, mas mesmo assim a gente remove. Então não é válido, mano. O Não, texto então vamos hebraico lá. aparece Jeová, Ó. mas mesmo assim a gente remove. Qual a prova de que eles removeram o nome de Deus? Sabe qual é a maior prova de que eles removeram o nome de Deus até do Novo Testamento? O texto grego do Antigo Testamento. Os códices mais antigos, nunciais. Quantas vezes ocorre o nome Jeová no Antigo Testamento, no Alexandrino, no Vaticano, no Efraime? Quantas vezes ocorre o nome, o tetragrama lá? Pode continuar. Quantas vezes ocorre, Jonas? Você fala na Septuaginta? Sim, do Novo Não, Testamento. não, ó. no antigo. Não, Calma, no novo. calma.
Vê se tu conseguiu entender o raciocínio. O Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, o texto do Antigo Testamento. O Não tá Antigo em grego? Testamento tem normal lá o tetagrama, né? Tem um tetagrama. Calma, não. No texto grego. Você fala na Entendeu? Septuaginta. Tá, Jonas. O texto Vaticano, por exemplo, ele tá todo em grego. Sim. Alguns estão completos, né? Outros não, né? Não, tudo bem. Mas nesse texto grego, aparece ali o nome sagrado? No Vaticano, por exemplo? Rapaz, você tá me falando uma coisa que eu nunca peguei para olhar. Não tá. Porque eu só olho Tá o Novo Testamento. Tá, Quírios. Então, o que eu tô te dizendo, a maior prova de que eles removeram o nome de Deus é que também não aparece no Antigo Testamento, mesmo estando em grego. Agora Entendi. sim, aí eu seria franco para você dizer assim, ó, Jonas, eles não, a evidência é que eles não removeram o nome de Deus, sabe, Jonas? Sabe por quê? Porque o Vaticano, em todo o Antigo Testamento, tá o nome e o tetragrama conforme aparece no hebraico. Só que no Novo Testamento aparece Kyrios. Aí sim eu diria, aí eles foram honestos. Mas como eles removeram quase 7.000 vezes do Antigo Testamento, aí eu tenho um problema, eu tenho uma pulga muito séria, uma questão muito séria para os que copiaram os autógrafos. A minha ideia é de que, de fato, eles removeram o nome de Deus. Qual a prova disso? O Antigo Testamento. Ó, por exemplo, aqui, ó, vou usar não vou falar falácia. Eu não vou falar falácia, vou falar um argumento que vocês usam muito. Vocês tiraram o nome do Antigo Testamento, né? Por exemplo, normalmente, que é um testemunho de Jeová que vai conversar com da cristandade, igual vocês falam. Vocês vão falar que removeram. Pera aí só um pouquinho. Gente. Ok. Tá. Ô, Poli, a questão não é que a gente remover, a maior prova é que vocês removeram mais. A gente não Voltei. colocou Meu genrinho que tá despedindo de mim aqui. Vai, Ó, Jonas. É o seguinte, aí, por exemplo, João Ferreira de Almeida, não sei se você sabe, João Ferreira de Almeida traduziu só o Novo Testamento para português de Portugal. Quando estava no livro de Ezequiel, o mesmo faleceu. Então, só em 1690, alguma coisa que ele falece. Eu tenho até a tradução dele aqui, ó. Tem uma tradução, um amigo meu remasterizou para mim. Eu tenho a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, 1693, português de Portugal, Novo Testamento. Porque a versão de 1811 já não foi ele que fez. Já não foi ele, aí foi posteriormente alguém que herdou seus direitos autorais, né, tal, e fez. Então essa versão de 1811 tinha lá o Jeová no Antigo Testamento, certo? Você já notou, não sei se você notou isso. Você conhece a Bíblia King James 1611. Não falo nem a versão que nós temos aqui. Eu também tenho a Bíblia King James 1611. Fiel, né? Com estudo Roma. Eu tenho ela aqui. Tenho várias Bíblias aqui. Só que o que acontece? Se você for olhar a antiga versão mesmo, realmente, King James 1611, dá uma olhada lá no Antigo Testamento, se tem o nome. Tem em 6 ocasiões. Isso, em 6 ocasiões. Mas você tem uma Bíblia mais antiga do que a King James, sabe qual é? Qual? A Reina Valera. Qual que é a datação dela? Eu tenho Ela é de ela 1602, se não me engano. Deixa eu ver. Acho que eu tenho ela aqui também. Peraí. Foi traduzida por Cassidório de Reina e Cipriano de Valera. Cassidório de Reina. Eu tenho mesmo, ó. De Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Cassiodoro de Reina, 1569. Sai pra lá, minha gata. Sai pra lá só. Eu tenho ela aqui. Deixa eu ver se ela traz aqui no capítulo. Não, acredito que eu não notei se ela traz. Ela traz Jeová em todo o Antigo Testamento, a de Reina Valera. É no capítulo 2, a partir do 4, 2:4. Trouxe. Sim, tá aqui, já vi, ó. Porque ela não é em português, essa minha versão aqui. Não, a minha também, eu tenho a Reina Valera.
Isso. Em el princípio, criou Deus los céus. Isso, ela traz. Só que assim, ó, essa aqui, tá? Por exemplo, essa versão que eu tenho aqui, por exemplo, se eu olhar a King James 1611, você consegue ver a versão original, né? Na internet. Essa aqui eu não sei se eu consigo ver a versão dela original. Então, esse é o problema, sabe, Jonas? Porque assim, por exemplo, você tem a Casiodoro de Reina, que é uma tradução em espanhol. Só o que acontece? Quando os que adquirem o direito autorais para fazer a tradução para o português, o que acontece? Adivinha o que acontece com o nome de Deus em português? Sepultado. Pois é, mano, então, assim, é difícil defender, por exemplo, teólogos brasileiros dessa forma. Eles Mas você pegam a fala no Bíblia Antigo Testamento? no Antigo No Testamento. antigo, sim. Não, mas a Bíblia de Jerusalém, ela Não, traz calma. Yahweh. Tô falando um exemplo da Reina Valera. A Reina Valera em espanhol, na sua origem, aparece o tetragrama sagrado. Só que quando se vai fazer a tradução para o português, eles tiraram, mano. Não tem como E o negar. espanhol e o português é um idioma tão idêntico. E mesmo como assim, negar os caras nenhum achando que a deles. gente é burro e botaram lá senhor. A própria Ó, tradução mesmo de Macedo comprou os direitos e botou senhor. exatamente. Mostra aí, Roberto, pro povo ver. Tem que mostrar a prova do crime. Entendeu? Então, Não, isso acontece. assim, eu terminando meu raciocínio, ó. Então, Vá. não foi pastores que removeram o nome do Antigo Testamento, né? Só para lembrar aí. Quem foi? Ô, Jonas, quem foi então? Tu põe a Quem culpa nas foi? costas de quem? Sim. Foi quem comprou, né, esses direitos, né? A partir de 1811 ali, quando trazia, né? 1811 trazia. Mas a partir desses anos, Jonas, que vai aparecer as sociedades bíblicas. A Estudiantense, a Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana, a Sociedade de Londres. É nesse período que vai surgir essas sociedades. E são teólogos. Quer ver, ó, tem outra aqui, deixa eu ver. Ah, não, eu tenho uma judaica aqui, mas ela não traz o nome. Ela coloca Adonai. O Ela não português, traz, né? O português, né? Não, Se judeu. você for no dicionário lá dessa Bíblia judaica aí, você vai ver que Adonai ali é Jeová. Eles mesmos falam. Não é de David. David. A minha? A minha? Não é, né? A minha, você fala? É. Ó, a minha é A aquela judaica. azul, ó. A minha é uma A azul. completa. A completa de Não, David. não, a minha tem um castiçal que deixa eu ver aqui, ó. A minha Ela é de mesma. David Ela mesma. H. Stern. David, ele faz uma transição entre judeu e cristão. Eles querem ganhar judeu e querem ganhar cristão. Ele Não, fica no aqui você meio não vai ouvir. termo. Eu já li ela inteira, ó. Já li também ela inteira já. Eu já li ela Já. inteira. Eu já li a tradução de vocês inteira. Vixe, eu já li muitas. King James Também, ó. inteira, Bíblia de Jerusalém inteira. Quando eu falo inteira, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, você pega todas aquelas partes de estudo deles antes de chegar nos livros. Ó, falando nisso, eu lembrei de uma coisa que eu já vi o Adriano fazer várias vezes, tá? Ele fala que a Bíblia de Jerusalém não possui autor. Ela possui, viu? Ele não pode cometer esse erro, não. Ah, a Mas você Bíblia de fala, Jerusalém, ela possui autor, viu? os Ele autores. já fez isso, ele já fez Sei. isso duas vezes já. Ó, eu não sei, eu não vi ele falando, mas que assim, outro dia o rapaz estava falando com o Adriano, quando o rapaz estava dizendo assim, Adriano, você estava dizendo que Jesus é mentiroso? Eu não sei, não sei. Aí o rapaz estava dizendo para o Adriano, Adriano, você estava dizendo que Jesus era mentiroso? Eu estava na live, eu disse, não, ele não estava chamando, não disse que Jesus era mentiroso. Ele falou assim, Jesus seria um mentiroso. Seria não é mentiroso. É diferente, a conjugação verbal está diferente. Seria é diferente. Aí a pessoa pegou a frase dele e disse, Adriano chamou ele de mentiroso. Aí eu não sei se ele falou nesse contexto, ô Jonas. A tradução de Jerusalém não tem um autor. Aí a pessoa pegou assim, não tem um autor, ela tem vários autores. Todos, que traduziram ali todos os textos. Então, Não, mas então, não sei se foi. Concorda quando eu digo assim, a tradução João Fernando
de Jerusalém não tem um autor, eu não estou dizendo que ela não tem autor. Entendi, você tá jogando com pegadinha. Ele não tem um autor, tem autores. Estou dizendo que é mais de um. Não sei se foi esse caso. Não, por exemplo, nesse dia, o argumento era justamente... Ó, nesse caso, o argumento justamente era no dia... Eles estavam falando lá que a tradução do Novo Mundo não tinha os autores, né? Ele falou, não, a Bíblia de Jerusalém também não tem. Aí foi onde eu vi que ele errou. Ele já fez isso 2 vezes já. Até no dia eu falei, rapaz, tá na capa lá, ué, só você abrir, ué, você vai ver. Eu não lembro se ele lembrou disso e falou de novo, soltou essa de novo. Não, mas tá bom. Ó, então, voltando ao assunto que eu tava falando da tradução, tá? Então, assim, eu não acho correto o que algumas Bíblias, tanto que eu queria ter aqui, mas eu não tenho, eu não consigo comprar, se fosse principalmente das antigas, tradução brasileira, só em sebo, mas eu não acho. Eu não acho que... Hã? O Regi tem ela. Então, eu queria aquela a versão mais antiga, né? Tipo assim, de 90 para trás, né? Tradução brasileira. Eu queria ela. Ela traz o nome. Jonathan, tu deu uma olhada num site já de uma Bíblia que foi encontrada, eu não vou me lembrar o local, mas é em Londres, na Inglaterra. Encontraram uma Bíblia lá na Inglaterra, de uma época muito anterior à Rússia, muito anterior à Rússia. Né? Rússia não fez, você sabe que o russo não fez tradução nenhuma. Mas é anterior ao movimento dos estudantes da Bíblia, vou falar assim, anterior. Anterior a 1800, vocês é 1820? É anterior, essa tradução. Vocês ressurgiu quando? 1820, mais ou menos, é isso? Nossa, quando o Rússia começou a publicar, é 1879, a primeira tradução, a primeira publicação que ele começa a publicar com base nas suas pesquisas pessoais. Fala, né? Assim, a criação, né? A época da criação da sociedade. A sociedade foi depois. Foi depois. A primeira revista foi em 1879, mas assim, o Russo já estava bem ativo assim, nas pesquisas antes disso, né? Só que ele publica a primeira revista dele, né? Em 1879. Mas enfim, estou falando dessa Bíblia que é anterior ao movimento dos cristãos da Bíblia. E que ele sofreu muita perseguição. Nossa, mano, os caras eram muito peritos. Eu amei aquelas citações. E eles, mano, fizeram uma pesquisa muito interessante, mostrando as evidências de que o nome de Deus deveria aparecer no Novo Testamento. Só que sabe o que acontece? Esse grupo sofreu muita perseguição. Muita perseguição. E acreditava-se que essa tradução deles tinha se perdido. Mas encontraram um documento escrito à mão, uma Bíblia feita à mão, um manuscrito mesmo, para depois ser impressa. Um trabalho excepcional. Tem no site lá, mano, o vídeo, mas é anterior. E eles colocam por que deveriam colocar o nome Jeová, o Yahweh, Javé, no Novo Testamento. Porque eles mencionam isso. Então, assim, essa ideia de apresentar o nome de Deus no Novo Testamento não é algo exclusivo e nem... Como é que diz? Não, eu sei. Tanto tem algumas traduções que colocam. Não colocam em todos os textos. Não colocam em todos. Né? Por exemplo, em alguns textos, né, no Novo Testamento, ao meio da revista corrigida, ela manteve, igual a King James, em 6 ocorrências, 7 ocorrências, e ela mantém o Jeová. Aí, assim, a prova maior de que foi o erro é deles, tá lá nos maiores manuscritos, que no Antigo Testamento não ocorre uma vez o nome de Deus. Se aparecesse, por exemplo, a cópia da Septuaginta, a mais antiga, lá do segundo século, ou do primeiro século antes de Cristo, sabe, né? Como é que diz? Os papiros que ocorrem lá da Septuaginta mais antigo, o nome de Deus. Ocorrem caracteres... Em paleo-hebraico. Não, ele é em grego. A Septuaginta é em grego. Não, sim. Vai estar escrito em grego. Na hora que chegar no nome, vai estar em paleo-hebraico. Aí, eu foco na minha tela tá aí, ó, a Septuaginta. Mostra aí. Tá. Não é esse aí que você está mostrando. Pronto, aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, se tá não me engano, é o hebraico, não tá? O nome tá em hebraico, mas a escrita do texto todo é em grego. Sim.
Sim, e o Não, nome. calma. Jonas, mas isso aí é do primeiro século antes de Cristo. Sim, sim. E Não, detalhe, então, os cristãos usavam a Septuaginta, então eles usavam uma tradução que tinha um nome divino. dificilmente eles iam tirar. Sim, Ó, o próprio a apóstolo mesma, Paulo, ele vai ó, citar, o dois próprio apóstolo argumentos, Paulo vai citar Joel 2,32, que os todo dois aquele que argumentos que estão invocar o usando nome nesse de aí, Jeová será salvo. Mas como é que vão invocar? Como é que vão invocar o nome que traz salvação se remove da Bíblia? É estranho, né? No Apocalipse aparece Yah, a forma abreviada tá lá. Tá lá a forma. Aí eles tiraram. É estranho. Sabe o que é Não mais sei não. estranho, Roberto? É que eles, como posso dizer o nome? Ô, rapaz, o que eu queria dizer agora? Esqueci, tava na cuca. Deixa eu lembrar aqui. Fala aí enquanto isso. ó, eu vou Não, falar então, rapidão. Então, ó, na falar. hora que eu tava te falando que a minha base de estudo é manuscrito mais antigo. Então eu me baseio nos manuscritos mais antigos. Se aparecer um lá, foi descobrido um novo, onde ele revalida alguns textos bíblicos, onde não se encontram nos mais antigos, aí eu já mudo de opinião, porque eu não tenho problema em mudar de opinião. Ó, Ah, vou dar um ok. exemplo. Vou dar um exemplo para você. Quando nós pega ali o papiro P66, onde tem aquele texto ali, ó. Tudo que pedires a mim. Não tem essa frase do Cristo, né? Sim. Então, assim, nesse texto, o papiro P66, aí eu sigo ele. Por quê? Porque ele é o mais antigo. Entendeu? Uhum. Tudo bem. Então, o que acontece, Jonas, na questão do nome de Deus, né? Questão do nome de Deus. Assim, nós não vemos nenhuma evidência forte para as pessoas simplesmente remover o nome de Deus a ler. Não vemos. Ah, mas porque não tem nenhum manuscrito do Antigo Testamento, do Novo Testamento que conste. Ah, mas também tu não tem nenhum manuscrito do Novo Testamento, do Antigo Testamento em grego, a partir do primeiro, segundo, terceiro século, que tenha o nome de Deus. Então, mas Seja, isso aí não se torna inválido para eles removerem o nome de Deus. Mas mesmo assim o fizeram. Ô, Jonas, me diz uma coisa. Tu disse que dá muito valor aos manuscritos antigos e tal, tudo bem. Tu dá valor também aos manuscritos hebraicos antigos? lógico, hein? Então, tu condena todas as Almeidas, a NVI, a NTLH, que removeu o nome de Jeová e botou Senhor, né? Não, eu acabei de falar aqui, ué. É que eu cheguei agora, eu não tinha visto, não. Ah, você não tinha, não? Não, que meu pai tá ali com o negócio, fui ver o Não, negócio com ele. não. Desde o início aqui eu falei, ó, traduções. Eu falei assim, ó, eu vou repetir o que eu falei que você não tava então. Falei assim, ó, eu vou ter duas coisas aqui, uma favorável a vocês e uma contra. Falei assim, ó, vou dar um exemplo. Aí eu falei assim, ó, o nome de Deus no Antigo Testamento, que nós conhecemos por Jeová, para mim não deveria ter removido. Ah, se nós não sabemos a pronúncia correta, então que mantesse lá as 4 letrinhas do tetragrama. Se isso for o problema, não sabemos. Então mantém lá, pelo menos para quando o leitor está olhando no texto, eu sei que aquele ali, ó, é o pai, ó, tá falando do pai. Então eu ia conseguir identificá-lo no texto. Aí eu até falei para o Roberto aí. Então a tradução de vocês não tirou, manteve, na minha visão, corretíssima. Aí eu falei para o Roberto, a única coisa que eu critico foi ter colocado no Novo Testamento. Justamente por quê? Por eu basear Novo Testamento no que nós temos até hoje, foi escrito em grego. Então, como eu não tenho nada anterior a isso, para provar que foi escrito em outra língua, eu ainda tenho que manter, ó, foi grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Infelizmente, por eu não ter, aí é onde eu acho uma crítica para isso. Uma coisa favorável e uma crítica. Até falei para o Roberto, ó, na minha visão, a Bíblia de vocês eu tenho aqui, ó, até li lá toda. A marrom de 1984. 1984. Na minha visão, essa Bíblia, das 3 que vocês possuem, na minha visão, essa aqui é a melhor. Ela seria mais perfeita se no Novo Testamento não tivesse o nome. Por quê? Ela manteve os textos espúrios, manteve em colchetes ali. Então, o próprio leitor lendo. Peraí, rapidinho. A Novo Mundo Marrom, ela manteve texto espúrio? Sim, em em notas de rodapé, colchete. ué. Em notas de As rodapé, qual? ué.
A sim. antiga lá, a antes dessa aqui, que mantém a história da mulher adúltera com letras menorzinhas. Todas, Assim, todas. eles mantêm, mas eles mantêm fora do texto Em notas. padrão. Sim, ó, embaixo, em Não, notas de rodapé. Certo? Então, Não, por certo. exemplo, ó, vamos pôr aqui Marcos 16, a partir do capítulo 9. Marcos 16, a partir do capítulo 9, tá lá. Foi colocado só um risco, separando, pronto, mas tá lá. Você tá entendendo? Então, o leitor que vê aquilo, pelo menos ele vai ver e vai saber, porque vai ter aquela curiosidade. Então, aquela tradução, para mim, ela é boa. Entendeu? Ela é boa. A única coisa que eu critico é o nome no Novo Testamento. Aí, como eu não tenho, eu até, a minha linha de pensamento, como você não pegou, estava falando pro Roberto, eu uso o texto crítico. Texto do grego crítico. Então, tudo que vai ser mais antigo é o que eu corroboro. Acabei de dar o exemplo aqui, naquela parte que nós temos lá, quando Cristo fala assim, todos que pedires a mim. Ali nós temos um meia ali. Então, que seria o P66, datado do século II. Por isso é o mais antigo texto. Eu vou nessa linha de raciocínio. Entendeu? Tá. Não, eu entendi, Jonas, mas o que acontece? Como te falei, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Ó, se nós não tivéssemos o texto hebraico, o texto hebraico sumiu do mapa. Como é que ficaria, por exemplo, para vocês, ou os tradutores do Antigo Testamento, saber que o nome de Deus consta lá? Sem o texto hebraico. Não, aí não saberíamos. Quem salvou o nome de Deus lá, no Antigo Testamento? Como O assim? texto hebraico. Não, Quem sim, salvou? sim. Quem salvou Não, foi o texto hebraico. o texto grego, né? O texto grego. Não salvou nada. Ou seja, quem cometeu esse erro grave, aí sim. Por quê? Se os judeus, eles não removeram o nome de Deus da cópia da Bíblia. Eles simplesmente não pronunciam. Até hoje, quando quando vão traduzir para outro idioma, tudo bem, eles fazem a tradução. Mas eles não pronunciam. Mas no texto hebraico, até para as novas Bíblias que eles fazem, eles preservam o nome. Sim, tá lá o tetagrama. Agora, ele não pronuncia o nome, tudo bem. Aí, assim, o problema aí, o problema grave não é nem para os judeus. O problema é para os cristãos apóstatas. Que a maior prova recai sobre eles. O maior problema recai sobre eles. Prova disso é que o texto padrão em hebraico não remover o nome de Deus. Se nós não tivéssemos o texto hebraico, acabou o nome de Deus, meu. Com base nos cristãos apóstatas, nenhum de nós saberíamos a pronúncia do nome de Deus. Sim. Ou saberíamos o nome de Deus. Então tá aí a prova. Você sabe Gente, que, ó, eu vou ter que sair. o texto hebraico mais antigo que nós temos, você sabe que é do ano 1200, né? Sim, o 1200 não, é a mais anterior ainda. É Tá falando 1200. não, o Códice Caraíta é do ano 930. Não, não é esse aí, não. É o. Tu fala o Códice L, o B19. Deixa eu lembrar o nome dele. É o. Denigrado. Linegrado. O Denigrado do século XI. É. Nós temos Não, o esse anterior. aí eu não recordava dele, O não. Caraíta, nós temos o Caraítas e os profetas posteriores. De São Petersburgo, tá em São Petersburgo também, se eu não me engano. Ele é anterior, é do século X. Ele não é o mais completo. O mais completo é o Códice L. Todo mundo que tá aqui na live é testemunho de Jeová? Eu sou. Aqui na live, aqui assim. Ah, não, só Lá isso. em cima, a Elizabeth aí também somos. Ah, Olha, tá. agora também tem o códice de Alepo, né? Datado de qual data? De Alepo. O de Alepo também, é de 930, Regis. Eu acho 930. O que você acha, Roberto? Quando a gente tem aquela, vamos falar assim, né? Trigrama, né? O trigrama lá no texto de Qumran, lá na Septuaginta, lá aquele fragmento. O de Você acha que... Hã? Yau? Isso. Iaô, né? Iaô. Yahoo. Tá Com em ômega. Não, só tá com texto grego, Regis. Só tá... É iota, alfa, ômega. não tem
consoante não. Assim, eu já vi algumas explicações de alguns amigos meus que eu tenho TJ, né? Alguns amigos TJs. Eu já vi algumas explicações. O porquê que eles acham ali tá aquilo. Mas nossa, rapaz, uns negócios que vem de vez para ajudar, às vezes vem para confundir mais ainda. Ô, Jonas, é porque quando você lê a história da igreja, mano, é complicado, mano. Vou te falar. As ramificações que tanto a igreja primitiva pegou ali, sabe, com os gnósticos que ficaram com livros, e assim, mesmo assim, na comunidade judaica que vão falar grego e que foram para a diáspora levando o seu pensamento, a sua forma de escrita, mano, fica muito difícil. Aparece um manuscrito ali que é pronunciado, sabe, e fica complicado. Pera aí, Roberto, por favor. Porque assim, ó, por exemplo, o texto é iota, o Alfa Omega. o Você alfa, fala o nome? isso, e o ômega, né? J Alfa Omega. Ao que acontece, E ao. Quando você vai para o texto hebraico, você tem o Yud, o Re e o Vav. Olha só, isso aqui é que eu acredito, que eu penso, tá? O Yud, o Re e o Vav. Essas três... Tem um áudio ligado aqui. Só um minuto, Elizabeth, deixa eu só... Essas três letras hebraicas, elas são usadas como os matrilitiones, ou seja, usadas como mãe da leitura. E só são elas. O som dela aí, Roberto, que tá atrapalhando. Curiosamente, são as mesmas, são as equivalentes para o iota, o alfa e o ômega. Curiosamente, eu tenho para mim que eles preservaram somente as três primeiras consoantes, transliterando, claro, como vogais. Somente isso. Mas eu acredito que era assim. I, A, O, A. Era assim. Mas eles não completaram. Porque são as três consoantes vogais que vão aparecer no texto hebraico. É com base nessas três consoantes que os maçoretas vão criar. Não é nem que o mesmo maçoreta, vamos dizer, os maçoretas vão criar aquela vocalização com vogal. Não, eu estou falando dos padrões das vogais. Por exemplo, você tem o padrão da classe iota, você tem o padrão da classe Re e você tem o padrão da classe... Aí entra também o Aleph, né? O Aleph também entra nesse caso. Como padronizado como vogais que serve como mãe da leitura. Ou seja, se você pegar, são as mesmas. O Iod que responde ao iota, o Re representa o A e o Vav que representa o ômega. É claro, né, Jonas? Aí nesse caso aí é uma especulação minha. Eu não sei realmente o porquê. Ô, Roberto, focar minha tela rapidinho. Certo, Regi? Eu vou ter que sair agora que eu vou ter que Beleza, levar eu também vou sair aqui. É interessante que esse livro aqui, ó, de Brian Lifton, Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva, ele diz assim nessa parte: temos de ter em mente que as raízes do cristianismo estão no judaísmo. Mesmo quando a igreja passou a ser composta com predominantes gentios, nunca deixou de alguns lados, aspectos, as origens judaicas. Então, veja só, o cristianismo, ele tinha origens judaicas, ele se derivou do judaísmo, é tanto que o cristianismo no primeiro século é chamado de uma seita judaica. Aí olha que interessante, apesar de haver grande diversidade teológica, as igrejas primitivas, num ponto, todos, sem exceção, concordavam: não somos politeístas. A mensagem, ouve, ó Israel, o Senhor, que no caso aqui está todo engarrafado, é Jeová, nosso Deus é o único Jeová. Ou seja, esse texto de Deuteronômio 6,4 era tão importante para os primeiros cristãos quanto para os israelitas. Então, a Shema de Israel, de Deuteronômio 6,4, onde tem um tetragrama sagrado, era importante para os primeiros cristãos. Uma prova claríssima de que eles usavam, pronunciavam o nome do Deus e Pai de Jesus, Jeová. Valeu, Jonas. Obrigado, Regis, Elizabeth. Falou, meus queridos. Até mais. Boa noite a todos aí. Abraço, Jonas. Obrigado aí, Jonas, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, tá? Obrigado pelo bom diálogo aí, viu? Educação.
Tem mais. Valeu, Sou Jonas. da Tiro no cristandade, coração. mas não sou opositor. Oi? Sou da cristandade, mas não sou opositor. Nada, que é isso, mano. Parabéns pelas pesquisas, viu, o Jonas? Tem mais, meu querido. Valeu. Valeu, um grande abraço pra você, viu? Fica com Jeová, tá bom? Jeová te abençoe. Vocês e todo mundo aí. Ok, muito obrigado. Tá aí, gente, uma conversa boa, bacana, não é? Assim, tem a crença dele e nós conversamos numa conversa muito boa, muito amigável. Ô, Elizabeth, você não falou, eu queria ouvir sua voz aí, não sei se... Fala aí pra nós um pouquinho. Dê boa noite pra gente. Boa noite. Boa noite, minha irmã, tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem, graças a Jeová. Você é de onde, Tá bom. Elizabeth? Sou de Presidente Prudente. Onde é que fica isso? Onde é que fica isso? Que estado fica isso, gente? Boa noite. É? Onde é que fica isso? Perto da tua casa, Laio? São Paulo? Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Ah, tá. É que eu sou aqui do interior de Pernambuco, eu não sei, mano. O senhor não sabe, não? Sei É aqui é nada. Estado de São Paulo. É longe, hein? É longe, hein? É muito longe. Daqui tá. são... Vou fazer Quando eu for fazer uma visita aí, eu vou me hospedar na sua casa, viu? Tá bom. Pode vir. Fazer que nem... Eu faço que nem Jesus. Quando Jesus viu Zaqueu lá em cima do pé de árvore lá, do pé de sicômoro, Jesus disse assim, desce daí, Zaqueu, eu vou almoçar na tua casa. É verdade. Não é? É. Aí eu digo logo assim, quando eu conheço um novo irmão, eu digo, desça daí, irmã, vou almoçar na sua casa hoje. Pode vir. Não é, minha mana? É. Tá bom. Mata. Tchau. Obrigado, minha irmã. Boa noite. Fique com Boa Jeová. Fica com Jeová também. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Nada. Tchau, gente. Muito obrigado, tá, pessoal? Bom descanso para vocês. Que legal, Marcela. Que Jeová continue abençoando vocês, tá bom? Tchau. Tchau, Paulinho. Boa noite, gente.